Muito bom dia a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou entrar devagarinho para não assustar vocês, né? Já que eu alterei meu visual, né? Estou com um visual agora um pouco mais clean. Afinal de contas, não dava mais para andar na rua sendo perseguido, né? Pelo grupo de pessoas me chamando de lindo, maravilhoso, e isso atrapalha um pouco o nosso desenrolar durante as ruas, né? Em especial quando você anda pelo calçadão e todos olham para aquele cabelo Black Power e aquela barba enorme que eu estava e gritam como se aquilo estivesse afetando, né, as pessoas de maneira apaixonante. Mas aqui, infelizmente, num dia muito frio, resolvi tirar todo o meu cabelo e toda a minha barba. Estou sofrendo igual um boi ladrão do frio que fez essa manhã. Muito bom dia a todos, eu espero que vocês estejam Bom dia. preparados para as nossas duas últimas aulas antes das férias, a de hoje e da sexta-feira que vem. Vou logo avisando sobre o trabalho. Eu deixei o trabalho para vocês, vocês viram lá, que é uma comparação entre monarquias, não é isso? Eu acho que todos entenderam o trabalho que é para fazer, né? Tudo certo? Vocês sabem explicar a diferença de uma monarquia absoluta para uma monarquia parlamentarista? Não tem ninguém na sala, eles foram embora junto com o Alex. Foram embora junto com o Alex e me deixaram aqui. Todo mundo foi tomar A café, gente sabe sim, tá finge tudo que tá bem. aí, né? A mãe não. Calma. O cabelo levou sua paciência, respira, tá tudo bem. A gente vai saber fazer o texto bonitinho, vai dar tudo certo. A gente tá rezando aqui. Então tá bom, espero que o trabalho seja entregue até semana que vem. A Se gente alguém também. tiver algum problema de nota também, fala comigo depois para a gente acertar para o segundo semestre. Vamos para a nossa aula do John Locke. Importante aula hoje. Semana passada nós falamos da Carta à Tolerância, não foi isso? A questão do Estado laico. E hoje nós vamos para a teoria do John Locke. Eu deixei para vocês também a historinha da cigarra e da formiga para a gente fazer uma comparação. Então vamos lá. Então, o John Locke, 2 tratados sobre o governo civil. Ele vai falar do seu estado de natureza. Nós começamos a falar isso na aula passada, eu não terminei, não deu tempo. Então, hoje nós vamos ver completo essa passagem aqui do estado de natureza, beleza? Então, o estado de natureza dele está dentro daquela ideia de justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? É aquela ideia do direito natural que todos nós temos à vida, à liberdade e à igualdade. Muito bem. Assim como o Hobbes acrescentou novos direitos a esses direitos naturais, no caso do Hobbes, ele acrescentou a sobrevivência e o uso da força e da violência para manter a sobrevivência. O John Locke vai acrescentar aqui, ó, o corpo, o trabalho e o resultado do trabalho do corpo aplicado sobre a natureza me dá um outro direito natural, que é a propriedade privada. Então, muito importante no John Locke, quais são os direitos naturais no John Locke? A vida, a liberdade, a igualdade, o corpo, o trabalho e a propriedade privada. Beleza? E aí ele vai fazer um esquema que é representado por um pé de maçãs. Então, esse pé de maçãs aqui, a famosa macieira inglesa, né? Todos eles usam a maçã como exemplo. O homem A e o homem B. O homem A e o homem B, eles têm em comum o quê? Os direitos naturais. Então, eles os dois são livres, são iguais e têm direito à vida. Os dois têm o direito de usar o corpo para o trabalho. Então, o homem A, ele usa o seu corpo para o trabalho. Enquanto o homem B, por ser livre, ele opta por não fazer nada, ele opta pelo ócio. Então, o que vai acontecer, segundo John Locke? No tempo histórico, então, durante o tempo histórico, esse homem A aplica o seu corpo para o trabalho, enquanto esse aqui aplica o seu corpo para o ócio. Então, no final do processo de corpo e trabalho aplicado sobre a natureza, qual é o resultado do homem A? A propriedade
privada dos frutos. Por isso que ele usou a maçã como exemplo dos frutos do seu trabalho. Note como a linguagem que ele está usando é uma linguagem para que as pessoas entendam do que ele está falando. Então, quando ele fala o suor do meu rosto, o fruto do meu trabalho, ele usa a macieira como exemplo para todo mundo entender o que ele está falando. Então, imagine o inglês do século XVII, o John Locke explicando para ele. Imagina, o senhor subiu na árvore, pegou as maçãs para o senhor, essa maçã pertence a quem? O cara vai dizer, pertence a mim, eu que trabalhei para conseguir. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? No final desse tempo histórico, o homem que trabalhou se apropriou da natureza, enquanto o homem que ficou no ócio, não. Então, por enquanto, nós estamos num estado de natureza em relativa paz. Então, segundo John Locke, a história da Inglaterra estava rolando, uns homens trabalhando, outros não, e tudo estava indo em relativa paz. Até que chegou um momento em que esse homem B chegou para o homem A e falou assim, homem A, me dê uma de suas maçãs, uma vez que a natureza pertence a todos. Então a maçã também é minha. Aí o homem A vai dizer, olha, homem B, essa maçã que está aqui comigo não é a maçã que está na árvore, é a maçã mais o meu trabalho. Então, nessa maçã que está comigo, existe um valor agregado que é o meu trabalho, o meu esforço, o meu risco, o meu empreendimento. E se você quiser a minha maçã, você vai ter que trabalhar para mim, afinal eu me arrisquei por ela. Aí o homem B não vai querer. Aí o homem B quer tomar a maçã do homem A na marra. Aí acaba a paz. Quando acaba a paz, acaba o estado de natureza. Beleza? Então, o estado de natureza em John Locke acaba, ou seja, a relativa paz acaba, quando acontece uma ameaça a quê? A propriedade privada. Então, quando há uma ameaça à propriedade privada, acaba-se o estado de natureza e começa o estado civil. Então, vamos lá, passar para cá agora, o estado civil em John Locke. Então, ó, o estado civil, vamos mudar para cá? Nós vimos aqui que no estado de natureza, nós temos o homem A, o homem B, né, que é o que trabalha, o que estava no ócio, e agora o John Locke diz assim, nem o homem A, nem o homem B podem definir de quem é a maçã. Porque se você perguntar para o homem A, é óbvio que ele vai dizer que é dele. Se você perguntar para o homem B, é óbvio que ele vai dizer que é dele. Então é necessário o homem C. Então surge aqui no John Locke o homem C, que vai fazer o papel de juiz. Muito importante isso aqui. Então, para que esse homem C julgue com justiça, ele tem que conhecer o lado do homem B e o lado do homem A. Então, esse homem C também é um proprietário. Porque senão, como é que ele vai conhecer o outro lado? Entendeu a lógica do negócio? Essa é a crítica que mais tarde o Rousseau vai fazer ao John Locke. Então, ele está dizendo que no modelo do John Locke, quem funda a sociedade civil são os proprietários. Ó. Então, o proprietário decide o quê? Esse que está fazendo o papel de juiz. Que a propriedade privada é um direito derivado do trabalho. Está aqui, ó. Então, a partir de agora, o Estado surge com essa característica. Então, em John Locke, o Estado surge para garantir, atenção para o termo, a posse da propriedade privada, fruto do trabalho livre. Então, presta atenção aqui, que tem duas coisas importantes aqui nessa definição de John Locke. O primeiro é que o que garante a propriedade privada não é o Estado.
Não é o Bolsonaro que garante o meu carro. Quem é que garante o meu carro? O meu trabalho. Eu trabalhei, fui lá e comprei o carro. Então, o carro é meu porque é resultado do meu trabalho. Então, o Bolsonaro, que é o governo, ele garante o quê? Ele garante a posse do meu carro. Então, o que o Estado garante? Por exemplo, se alguém roubar o meu carro, eu vou lá, faço reclamação para o Estado manda a Rocan vai atrás do bandido, recupera meu carro e entrega o meu carro. Então, o Estado garante a posse da propriedade privada. O que garante a propriedade privada é o trabalho. Beleza? E mais, olha só, não é qualquer trabalho que gera propriedade privada. É o trabalho livre. Então, para lá, que outras formas de trabalho nós temos? Nós temos o trabalho escravo, nós temos o trabalho assalariado, nós temos o trabalho cooperativo, nós temos o trabalho associativo. Nenhum desses gera propriedade privada. Por exemplo, eu trabalho aqui para o Sigma. Só que o meu trabalho é assalariado. Não significa que depois que eu terminar o meu trabalho, eu vou pegar aqui embora, é tudo meu, é fruto do resultado do meu trabalho. Não, não, não. Beleza? Então aqui, ó, o meu trabalho é assalariado. Trabalho livre é o que gera propriedade privada. Trabalho escravo, trabalho assalariado, trabalho cooperativo, não. Beleza? Então essa é a definição do Estado para o John Locke. Importante. O John Locke está falando em defesa dos puritanos, está falando em defesa do cidadão que tem uma religião. Então, nesse sentido, é uma sociedade burguesa, cristã, inglesa. Então, anglicana. Então, o John Locke está falando dentro de um extrato bem específico de pessoas. Por isso que mais tarde, quando esse modelo de Estado, que é o liberalismo inglês, for criticado, eles vão dizer que é um Estado feito por proprietários, por pessoas abastadas, pelos próprios ricos. Não deixa de ser verdade, mas aqui tem algumas coisas muito importantes. Ele está garantindo o direito do indivíduo em relação ao Estado. Beleza? Vamos fechar aqui com a comparação dos dois. Então, ó, no Hobbes, eu vou fazer uma comparação aqui que é difícil de entender e pouca gente explica isso para você. Então, atenção que isso daqui é uma coisa muito importante. O direito de Estado e o Estado de Direito. Direito de Estado e o Estado de Direito. Muito importante nos dias de hoje no Brasil, com essa questão da pandemia, com essa questão da atuação do Supremo Tribunal Federal, que está prendendo todo mundo aí por opinião. Então, ó, o que é o direito de Estado? É aquilo que o Hobbes definiu, né, lá no seu sistema. Então, o direito de Estado é que o Estado, só ele pode usar o uso da força e violência são prerrogativas do Estado. Então, ó, o uso da força e violência só o Estado pode usar. Então, por exemplo, alguém invade a minha casa. Eu, infelizmente, não posso ir lá e cobrir o cara na porrada. Não posso encher a cara do cara de tiro. Por quê? Porque o Estado me proíbe de ter uma arma em casa e o Estado é o único detentor da violência. Então, se alguém invade a minha casa, eu tenho que chamar a polícia e tenho que esperar a polícia. Então, a polícia vai fazer o quê? A polícia primeiro vai tentar na conversa tirar o cara de lá. O cara não vai sair. A polícia vai invadir a minha casa? Não, eu vou ter que entrar na justiça, pedir para o juiz. Aí o juiz vai dar o quê? Uma reintegração de posse. Aí, com esse documento da justiça, aí sim, a polícia vai lá e vai falar para o cara, ó, o juiz mandou se eu sair da casa do Jorge. Se o cara disser, não saio, aí a polícia usa porrada para cima dele. A polícia joga gás lacrimogêneo, spray de pimenta, baixa a porrada nele e tira ele lá. Mas só a polícia pode fazer. Nem se o juiz me desse um
termo de reintegração de posse, eu sozinho não posso entrar lá e tirar o cara. Eu não posso juntar meus amigos, entrar dentro de casa e tirar ele de lá. Por quê? Porque o uso da força e violência são prerrogativas do Estado. É isso que nós chamamos de direito de Estado. Beleza? E o que é o Estado de Direito? Muito bem. Se o Estado ele tem a prerrogativa do uso da força e da violência, no caso do Estado de Direito, o corpo do indivíduo é inviolável se não cometer nenhum crime. Então, ó, se eu não cometer nenhum crime, ninguém, nem o Estado, coloca a mão em mim. Então, a polícia, a ROCAN, só pode botar a mão em mim se eu cometi algum crime. Meu corpo é inviolável. Se eu não cometi, eles não podem colocar a mão em mim. Então, essa é a minha garantia, esse é o Estado de Direito. É isso que no Brasil hoje está em xeque. Com esse negócio de pandemia, o que aconteceu? O direito de Estado se colocou por cima do Estado de Direito. Então, hoje você pega um prefeito que se acha no direito do uso da força e violência para prender o meu corpo, que é inviolável. E aí ele inventa um crime. Ele diz que, como eu estou sem máscara, eu estou colocando em risco a saúde pública. Ele cria o crime para me prender. Olha só a manobra que o Estado faz. Mas, professor, não tem a ciência? Não tem, porque isso é uma questão polêmica. E vocês já aprenderam em biologia. Vocês acham realmente que a máscara vai segurar o vírus? Você acha que realmente um vírus que veio lá da China, ele não vai andar na rua, ele não vai, se você ficar em casa, ele não vai entrar no prédio? Ô, alô, se liga, isso é questão de conhecimento básico. Então, na verdade, nós só estamos em quarentena porque o Estado não teve capacidade de colocar leitos de UTI. Né? Aqui em Londrina, construíram estádio de futebol, tem 2 estádios de futebol, não tem um hospital do tamanho de estádio de futebol, tem? Na minha cidade também não tem, mas lá na minha cidade tem autódromo, tem carnaval de rua, tudo feito com dinheiro público, mas não tem máscara para os médicos, não tem UTI. Então, na verdade, a incompetência do administrador público que gastou dinheiro fazendo carnaval para o pessoal andar pelado na rua, ele trocou esse dinheiro de comprar respiradores para que hoje ele me prenda dentro de casa. Essa que é a grande verdade do que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque isso não é só um problema no Brasil. Tá bom? Então, eu estou te dando exemplo da pandemia, de como isso aqui se coloca. Uma outra coisa importante também. No caso do Hobbes, como o Estado ele é o detentor do uso da força e da violência, a minha vida pertence ao Estado, enquanto o meu corpo não. Então, por exemplo, eu não posso tirar a minha vida. O Estado não deixa, o suicídio é proibido. Né? Tanto é assim que se eu subir num prédio para me jogar, o Estado vai mandar bombeiro, vai mandar polícia, eles vão tentar me impedir de me matar de todo jeito, eu não posso me matar. A eutanásia, eu estou doente, estou no hospital, estou querendo morrer porque eu não aguento mais de dor, o Estado não permite que o médico me mate, adiante a minha morte, mesmo que eu esteja sofrendo. Então a vida pertence ao Estado. Eu não posso tirar a vida de ninguém, nem a minha própria vida. Só o Estado pode fazer isso. O Estado pode pegar um sniper, aconteceu lá no Rio de Janeiro, naquele sequestro do ônibus, né? Então o Estado pode pegar o sniper e meter um tiro na cabeça do bandido. Eu não posso fazer isso. Então a vida pertence ao Estado. Agora o meu corpo não. Tanto é assim que quando eu morro, sou eu quem decido se eu vou doar meus órgãos ou não, não é o Estado. Não é? Veja a lógica. Não tem tanta gente precisando de transplante, então por que o Estado não obriga todo mundo a doar os órgãos? Porque o corpo não pertence ao Estado. O corpo pertence ao indivíduo. Beleza? O que pertence ao Estado? A vida. A vida. O corpo não. Então, o meu corpo, se eu quiser mudar de sexo, eu posso, o Estado não pode impedir. O Estado, aliás, tem que me dar suporte médico pelo SUS. Então, se eu quiser fazer uma operação de mudança de ressignificação de sexo pelo SUS, eu posso, porque o corpo é meu e o Estado tem que me garantir a minha vida. Ok? Na questão do aborto, tem pergunta? Pergunta aí, deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui.
Por que você não pode se matar? Porque a vida não te pertence, pertence ao Estado. O Estado entende que investiu muito em você. Olha quanto o Estado gastou desde que você está vivo para que você estivesse aqui hoje assistindo aula. Ele deu segurança para os teus pais, o Estado deu toda a estrutura social desde que você nasceu para que você esteja aqui hoje. Então, você tem que contribuir agora com a sua parte para o Estado. Então, o Estado não permite que você se mate. Você diz assim, mas professor, o Estado tem como me impedir de matar? Em última análise, não, porque se você se matar na sua casa, não tem como fazer. Mas, veja, se você for para um viaduto tentar se matar, o que vai acontecer? Não vai chegar carro de polícia, bombeiro? Então, o Estado não vai deixar você se matar. Muitas vezes, o bombeiro vai arriscar a vida para impedir você de se matar. Porque, de novo, a vida não pertence ao indivíduo, pertence à coletividade. Porque se a vida pertencesse aos indivíduos, cada um fazia o que bem entendesse com ela. E não é isso que acontece. Vocês estão aprendendo isso na escola hoje, mas vocês vão ver na vida que isso é bem simples. Olha agora com a pandemia o que está acontecendo. A nossa vida pertence a gente ou pertence ao prefeito da cidade? O prefeito diz para a gente para onde você vai, para onde você não vai. Olha aí. Entende? Então é por isso que, infelizmente, a vida pertence ao Estado e o corpo pertence ao indivíduo. Hoje nós estamos brigando sobre isso aqui. Beleza? Tudo tranquilo aí? Estão acompanhando bem? Última metáfora. Vocês viram ali, ó, aqui, ó, importante, que no caso do Hobbes, ele defendeu uma monarquia absoluta. Ou seja, existe um soberano, e esse soberano é o Estado. Não importa se esse Estado seja representado por um rei ou por uma assembleia, no Hobbes. O Estado sempre é soberano. No John Locke, sim, tem mais uma pergunta. Sobre o aborto, sim. Aí, Júlia, já vou falar. No caso do John Locke, o John Locke ele vai propor uma monarquia parlamentarista. Ou seja, lá na Inglaterra, a partir do John Locke, vai ficar assim, ó. Estado, nação e governo. Olha como é que ficou. O Estado passa a ser representado pelo parlamento. Então, é o parlamento quem faz a lei. A nação passa a ser representada pelo rei. Então, o papel dele é só cultural. E o governo passa a ser feito pelo primeiro-ministro. O primeiro-ministro, o premier. Então, ele faz o papel de executivo. Então, olha a diferença. No modelo do Hobbes, é o monarca quem faz a lei. No modelo do Locke, é o Estado representado pelo parlamento que faz a lei. Então, esse modelo, onde nós temos um rei que não tem poder executivo nem legislativo, um parlamento que faz a lei e um executivo representado pelo primeiro-ministro, nós chamamos de monarquia parlamentarista. Japão, Suécia, Espanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, todos são monarquias parlamentaristas. Beleza? Arábia Saudita, aqui, ó, Arábia Saudita, monarquia absoluta. Deixa eu ver outro que tem monarquia absoluta. Acho que hoje só Arábia Saudita, hein? Depois eu vou procurar mais, tá? Tem não, mais, tem o rei, tem lá ali nos árabes é cheio de rei Faisal, tem ali, tem mais outros países pequenininhos. Né? O aborto. Olha aqui a questão do aborto. Existem estados que permitem o aborto e estados que não permitem. O estado que permite o aborto, defende o seguinte, que o corpo pertence ao indivíduo.
Tá? Então, se o corpo pertence ao indivíduo, a mulher é quem deve decidir sobre a gestação. Então, esse é o entendimento da maior parte dos países da Europa e alguns estados americanos que permitem o aborto. Ou seja, como o feto se desenvolve no corpo da mulher, a questão da gestação, interrupção ou manutenção é uma decisão do indivíduo mulher, porque o corpo pertence a ela. Os países que são contrários ao aborto, como no caso do Brasil, eles usam a tese que o Estado tem como função a defesa da vida. Como o feto é uma vida e a vida tem prevalência sobre o corpo, então esses estados, como o Brasil, proíbem que a mulher faça o aborto defendendo a vida do feto. Então, professor, são duas coisas. Diga. Mas, tipo assim, o Estado, tipo, vamos supor, em caso de suicídio, Certo. ele só não deixa você se matar porque ele gastou muito com você, não é? Sim. Então, tipo, mas com o feto ele não gastou nada. Então, mas como não gastou? E a manutenção da mãe? Porque o feto não está ali do nada. Existe toda uma estrutura anterior ao feto que o gasto da sociedade permitiu que chegasse até ali, não é verdade? E mais, e se esse feto tiver a cura do câncer? E se esse feto tiver a invenção de um foguete que vai tirar a humanidade da Terra, preservando a humanidade? Importante esse feto? E se fosse o Einstein? E se fosse o Beethoven? E se fosse eu? Você ia deixar eu morrer? Puxa. Fiquei triste agora, hein? Ô, Jorge, mas eu tenho uma pergunta agora. A questão é muito séria, né? Imagine se a gente estiver abortando o cara que vai salvar a humanidade. É verdade. Tipo, por esse lado, sim, mas tipo, é muito e sim, não é? Ah, sim. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Estão lendo aqui para mim. Espera aí. Não, aqui na questão... Lembra que o John Locke fez a ideia do Estado laico? Então, aqui no John Locke, ele não está usando nenhum argumento religioso. O argumento é Estado de direito e direito de Estado. O argumento é vida e corpo. É esse o argumento. Mas se você concordar que a vida pertence ao Estado e o corpo pertence ao indivíduo, então o argumento não é religioso. A briga é as feministas, meu corpo, minhas regras. Né? O argumento do John Locke. Né? Os que defendem o não aborto, a defesa da vida está acima de qualquer outro direito. Então, para os dois lados, tem argumentos políticos e não religiosos. No caso, o argumento religioso é que a vida pertence a Deus, ponto. Mas o argumento político não é esse. O argumento político é o que é mais importante, o corpo do indivíduo ou a vida acima de qualquer outro bem? Essa é a questão. Né? O que não pode acontecer, aí eu acho que é uma contradição, aí já é minha opinião, tá? É a gente defender que se você pisar num ovo de tartaruga, ou se você matar as tartaruguinhas, você está cometendo um crime ambiental inafiançável. Mas se você abortar, tudo bem. Entende? Então há uma contradição aí. Se você é a favor do aborto, então esse negócio de meio ambiente, essas coisas aí, não venha defender não, porque aí fica contraditório o seu argumento. Então, se vale para o feto humano, vale para todos. Eu quero que a onça se dane, eu quero que o bugio, né, o panda, eu quero mais é que o panda se exploda. Agora, se você tem a defesa da vida, então é a vida como um todo, é a vida do planeta inteiro. Nós vamos estudar esse cara, chama Hans Johannes, que defende essa tese. Se é uma coisa ou é outra. Não tem como você defender tartaruga e o aborto ao mesmo tempo. Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Semana que vem vejo vocês para a nossa última aula antes das 2 semanas que vai nos afastar. Afinal de contas, a gente está junto há muito tempo, né? Precisamos de 2 semanas distantes uns dos outros, né? Para que a gente possa descansar. Não é isso? Queridos, vejo vocês semana que vem. Gostaram do novo visual? Está aprovado? Posso mantê-lo assim? Põe um gorro, tá frio. Tá aprovado sim, mas põe um gorro, Jorge. Tá frio. Eu tô com um gorro ali, eu tô com um gorro mexicano, daqueles caras lá dos... Eu ia falar dos Alpes suíços, nossa, geografia zero. Lá dos caras dos Andes.
Mas não está Isso aí. parecendo mais uma chave de Diz, Assis, hein? Isso aqui cai esse ano, hein? John Locke vai cair esse ano na UEL. Opa, Beijos. esse ano não tem vestibular, é o ano que vem. Bom dia a todos. Bom dia, Rigolon. Tudo bem com vocês? Bom dia, Rigolon. Tudo